Marcos, querido, podemos começar? Podemos sim. 3, 2, 1. Boa tarde para você, muito bem-vindo a este webinar da Roper. O meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e eu sou o anfitrião dessa série de webinars. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, todos muito bem-vindos a este webinar da Roper, que tem 2 convidados fantásticos que a gente trouxe essa semana para discutir com você o novo desenho do ensino superior, o novo desenho do currículo, o novo desenho da extensão, o novo desenho que vai preparar melhor ainda os profissionais para o mercado de trabalho e para o crescimento na sua vida pessoal também. Eu estou dizendo de 2 pessoas fantásticas. A gente trouxe como convidado externo o reitor do Unifacema, tá? Que é o professor Marcos Alves. Marcos, boa tarde, querido. Boa tarde, Vianney. Boa tarde a todos os presentes. É um prazer estar aqui nessa tarde para conversar com todos. O Marcos é uma pessoa fantástica, ele tem uma formação humanística plena e ele tem uma qualidade de gestão que eu qualifico pelo cuidar. Tá? Ele cuida dos alunos, ele cuida dos docentes, ele cuida da infraestrutura, ele cuida da instituição e ele cuida para o futuro dos alunos. Essa característica do cuidar tem feito com que a Unifacema venha crescendo gradativamente de maneira contínua. Então, todos os colegas Roper que vão até a Facema, hoje Unifacema, eles voltam encantados com o professor Marcos pela qualidade do cuidar. E ele irradia isso para toda a comunidade acadêmica. Tá? Então, Marcos, eu te agradeço assim, agradeço aos mantenedores que permitiram a sua vinda aqui e agradeço na sua pessoa a toda a comunidade Unifacema. Muito bom ter você com a gente aqui. E para fazer o contraponto com o professor Marcos, que é o convidado externo, a gente tem uma pessoa iluminada dentro da Roper, uma pessoa que sorri com esse sorriso lindo, que acolhe, que nos encanta, né? Que é a nossa colega Andressa Paiva, e que ela faz exatamente o trabalho de melhoria da qualidade da educação através de currículo, processos, metodologia. E ela é um anjo da guarda. Tá? Tanto ela é um anjo da guarda que, se vocês forem ver, ela está hoje com uma aura, tem uma silhueta azul contornando a Andressa nessa transmissão. Não é por acaso, é porque ela é uma pessoa, de fato, iluminada. Andressa, querida, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vianney, obrigada pela apresentação aí tão carinhosa. Boa tarde para todos que já estão aqui com a gente, né? A gente sabe que a gente tem que dar uma parada na nossa correria para poder sentar aqui e estar com a Roper, e a gente valoriza demais esse tempo que vocês dedicam para nós. Muito obrigada, sejam bem-vindos. Nós esperamos ter uma conversa muito útil, muito prática para todos aqui nessa tarde. Tá, mas só de promessa ninguém vive, tem que ter entrega, tá? Então eu queria fazer um desafio, para o Marcos e para a Andressa, em até 1 minuto, fazer um spoiler para as pessoas do Brasil inteiro. 700 pessoas se inscreveram, olha a responsa de vocês dois, tá? Já tem praticamente 136 conectadas e está crescendo, tá? Eu queria que o Marcos me desse um spoiler de até 1 minuto, Marcos. O que as pessoas... O que você vai trazer de contribuição para que elas possam melhorar o fazer didático-pedagógico delas? Na verdade, falar hoje da curricularização da extensão é algo desafiador, né? Porque nesse momento que as instituições se encontram na história do país, todos os temas que convergem para o ensino superior são desafiantes, e a extensão não ficaria de fora. E nós pretendemos, nesse webinar, mostrar a nossa experiência já vivenciada aqui durante um semestre com a curricularização da extensão, de forma muito simples, né, e de forma muito tranquila, porque nós vamos apresentar nada mais, nada menos do que o nosso dia a dia, o nosso fazer diário na instituição no tocante à curricularização desse tema. E é o que todo mundo está precisando aprender e está precisando fazer. E a Roper pega case de excelência para trazer para você se espelhar, não para copiar, ninguém copia, mas é para você ver como um espelho e construir a sua própria intervenção. Andressa, querida, em até 1 minuto, um spoiler para essa galera do Brasil inteiro que veio ver vocês. Ok, vamos lá. Então, a gente vai dar uma passadinha rápida para entender o que aconteceu com a legislação, o porquê de cada coisa, o porquê que agora, dia 19 de dezembro,
a gente já começa aí com essa legislação em vigor, vai falar um pouquinho do perfil institucional, da gestão acadêmica, o que é que tem que ser mexido aí, vai falar um pouquinho da questão do mindset, porque extensão não é com uma varinha de condão que você faz, tem que ter perfil. Então, a gente vai falar da mudança do mindset e vai falar também da sustentabilidade. Porque você sabe, né, Vianney? Eu sou guardiã da qualidade com sustentabilidade. Sim, Essas duas sim. coisas são muito importantes. Então, a gente vai fechar falando um pouquinho sobre isso aí. Não percam. Excelente. Não percam, eu vou mostrar para vocês, então, a programação da semana que vem e a gente vai voltar em seguida com a palavra com a Andressa, que vai abrir o webinar. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui, para eu poder mostrar o que é que vai acontecer aqui na Roper na semana que vem. Esta série de webinar, a gente tem o patrocínio da Liceu, que é a ferramenta de ponta da técnica no Brasil hoje. O Fábio Cesp é o porta-voz da ferramenta Liceu e ela faz uma espinha dorsal digital para as operações da sua instituição. Desde a pré-seleção dos alunos, enturmação, financeiro, vai até o diploma digital. Agenda 20 minutinhos com o Fábio Cesp, está aí o contato dele aí no chat, para você mudar o dia a dia da sua instituição no caminho da digitalização. E agora você também tem com a Anthology, tá? No Brasil, o Blackboard junto. A Anthology é patrocinadora da Roper já de muitos anos, e eles trabalhavam o Campus Nexus. Agora eles trabalham uma ferramenta muito mais avançada, tá? Na área de EdTech, eles fizeram uma ferramenta que é o Reach, que o Reach faz não só o processo de captação dos alunos, mas ele faz a monitoração do comportamento dos alunos já enturmados. E aí você consegue fazer predição com o Reach. E agora, a ferramenta Blackboard foi adquirida pela Anthology. Então, você pode também trabalhar com o e-learning, com Blackboard, na IAD, ou no apoio ao presencial com Blackboard. Agenda com o Acir Marteleto, 15 minutinhos, que ele vai te mostrar tudo que a Anthology pode fazer com você, não é por você, é tudo que a Anthology pode fazer com você nesse processo. A Roper está com inscrições abertas para o programa de coordenador gestor, que é 100% online. O Adriano Coelho é o nosso coordenador desse projeto e ele ajuda o coordenador a dominar as técnicas do dia a dia e fazer o curso dele avançar. Em novembro, nós temos a última etapa 2022 do Prodese, e o módulo vai ser Gestão Financeira e Indicadores. É o principal programa brasileiro de formação de gestores. As inscrições estão abertas. Semana que vem, nós vamos quebrar a internet. Nós vamos discutir o ENAD 2021, que os resultados saíram e estão em análise. E o Adriano Coelho, que é o nosso ENAD Man, o nosso Magic ENAD Man, ele está analisando os dados em profundidade e vai trazer leituras inovadoras na semana que vem sobre o efeito pandemia, a disputa de presencial da EAD e o guia para o ENAD 2022. Coloca na agenda aí, quarta-feira da semana que vem, às 15h. E saiu o resultado do ENAD e a EAD levou um pau para todo lado, né, Marcos? Hein, Andressa? Verdade. A EAD saiu nas manchetes negativas de todo lado. E ninguém falou dos aspectos positivos, de quem foram as IES que lideraram o ENAD dentro da EAD. Eu não me contive e trouxe aqui uma tabelinha de 1 minuto, tá? Eu peguei os cursos EAD que foram conceito 5 no ENAD e faço questão de dar os parabéns para a FUMEC lá em Belo Horizonte, para a UNAERP em Ribeirão Preto, para a Federal de Santa Maria, para a Universidade Potiguar, lá em Natal, para a Católica de Santa Catarina, ali em Jaraguá do Sul, em Joinville, para a Uneftec, para a Unipan, lá na minha querida Pato de Minas, para a PUC do Paraná, em Curitiba, Mackenzie, em São Paulo, para a Unital, lá em Taubaté, com 2 cursos com nota 5. A Unital fez artes visuais e fez pedagogia. A FUMEC também fez 2 nota 5, gestão de TI e pedagogia. A Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, a FEVALE, no Novo Hamburgo, a Unifa, lá em Valença, a Multivix, lá na Serra, lá no Espírito Santo. Beijão, Elaine, vocês devem estar muito felizes, beijo para todos vocês. Unis, em Varginha, Católica Santa Catarina, 2 cursos, conceito 5 no ENAD, a Unifran, lá em Franca, tá? E a FUMEC, a Unital, eu já citei. Então, eu faço questão de dizer que nós tivemos esse conceito 5 ENAD na EAD. É possível fazer EAD com qualidade e está aqui a prova no conceito 5. Tá? E eu também queria destacar que essas que estão em amarelinho, eu fiquei tão emocionado, sabe por quê, Andressa? Eu trabalhei
no setup inicial da EAD da Potiguar, em 2000 e 2001, na Católica de Santa Catarina, há 8 anos atrás. O Unipam, no credenciamento do Unipam, é a configuração do modelo inicial. Na Veiga de Almeida, eu trabalhei em 2001 e a Jucimara foi diretora da Veiga de Almeida de EAD. A Multivix, eu fui o consultor Roper que fez o setup da EAD da Multivix, o mérito é deles, mas eu estou tão orgulhoso de ter trabalhado com essas instituições. Então, eu queria dar um parabéns assim, para todas, e em especial, com muito carinho, essas que eu pude trabalhar no dia a dia delas. E essas que estão aqui com o azul clarinho, a PUC do Paraná, eu acompanhei o trabalho inicial da professora Patrícia Lupion Torres, no trabalho inicial, depois os que sucederam a ela, ajudei a montar o modelo comercial deles, então eu participei lateralmente, mas tem um carinho enorme. Na Unital, eu fui lá fazer um diagnóstico, uma participação muito lateral, mas também tem um carinho enorme, e na Unis, eles vieram aprender com a Josimara e comigo na Unisul, o Wanderson. Eles vieram a Florianópolis para ver como que se fazia EAD e começaram o projeto deles. E você vê um projeto que emplaca um conceito 5 Menade, assim, é muito legal. Então, eu queria dar um beijo para todo mundo de Varginha. Semana que vem, nós vamos discutir a pedreira total do ENAD com o Adriano aqui nesse webinar. Então, já fizemos a nossa abertura, já estamos com tudo ok. A gente vai começar, então, agora com a... Já tem quase 200 pessoas, Andressa. Que legal, parabéns. Opa! Marcos, vocês estão arrebentando, cara. Lindo. Vamos lá. Lindo. Andressa, é contigo. Toca o terror aí, tu tem até 20 minutos. Ok, eu já vou compartilhar, então, o meu slide para ficar mais fácil a nossa fala. Só me dá um retorno aí se já entrou. Já entrou? Ok, então vamos lá, gente. A gente gosta de fazer um bom aproveitamento aqui do nosso tempo, porque ele voa, né? E a gente gosta de falar bastante, né, Vianney? Então tem que aproveitar. Então eu quero agradecer de antemão, né, o companheiro comigo dessa tarde convidado, o professor Marcos, que vai mostrar para vocês que bacana a solução que a Unifacema trouxe. Um bom exemplo, escutem com atenção que vocês vão poder aí pegar coisas importantes da prática deles, tá bom? E eu sou muito afetiva, eu gosto de fazer um carinho especial, né? Essas aqui são algumas das instituições, ô Vianney, por onde eu já passei, né? 9 até então, né? Então, um grande abraço para a FACMais, né? Para a Unigoiás, para a Unifam, para a Unef, a Unibagose, a FAC7, a Unifap, a Universidade Católica de Brasília e a Unifacema. Um carinho muito grande, parabenizar a Unifap, que virou centro universitário, a Unifam, a FAC+, não deu tempo nem de mudar o logo ainda, que está recente, mas saiu também, centro universitário, e todas as nossas aí, queridas instituições, né? Porque depois que a gente faz consultoria num lugar, né, Vianney? Pronto, entra no coração e não sai mais. Mesmo depois que a gente termina o projeto, a gente fica acompanhando, torcendo, vibrando, é igual time de futebol, né? A gente fica feliz quando faz gol, né? Ok. Então, vamos lá. Para a gente começar pensando um pouquinho nessa questão, nessa base legal, eu vou fazer um rápido passeio pelo que aconteceu para a gente relembrar e entender como é que a gente chegou aqui onde a gente está. Então, o choro era livre, né? Lá na época de 18 de dezembro de 2018, então, sai uma resolução que regimenta, né, aquilo que estava disposto, então, na meta do nosso plano, né, nacional de educação, a meta 12.7, então ela é regimentada por essa resolução, e aí o choro era livre, né? E aí a gente busca logo saber o que está dizendo essa documentação. Então lá a gente ia buscar, meu Deus, quando é que esse negócio entra em vigor? Daqui 3 anos. E a gente tende a ficar tranquilo, só que daí aconteceu uma coisa, Vianney, que ninguém esperava no mundo inteiro, que foi a calamidade a calamidade pública provocada pela pandemia da Covid-19. E aí todos os órgãos públicos tiveram que se movimentar, o Conselho Nacional de Educação, então, se reuniu e definiram, lá em 28 de dezembro de 2020, a gente ainda estava em plena pandemia, que era necessário adicionar prazo, algumas coisas que tinham sido atrasadas, mas a pandemia bagunçou tudo. Então, assim como outras leis e regulamentações,
nós tivemos adicionada a resolução número 7, que é a da extensão, 1 ano de prazo. Então, o final do prazo seria 19/12/2021 e, por isso, passou para 19/12/2022, é por isso que a gente está com ela aí batendo na nossa porta. E quando a gente começa a dar uma examinada, né, dar um Sherlock Holmes ali na documentação, a gente logo vê que essas diretrizes para a extensão, elas são bastante específicas em algumas situações. Então, a gente nota ali que ela define princípios, fundamentos e procedimentos. E alguns procedimentos, ela determina até porcentagem, né? Então, esses princípios, fundamentos e procedimentos, eles têm que ser observados no planejamento, nas políticas, na gestão e nas avaliações das instituições de ensino superior. Então, aqui eles já deixaram uma deixa falando, olha, se a gente pegava leve na avaliação do ensino superior no quesito extensão, essa época já foi. O choro é livre, agora o negócio vai ser um pouco mais puxado. Então, está bem claro aqui todas essas indicações, né? E aí, a gente cai, então, na necessidade de falar um pouco sobre a gestão acadêmica e o perfil institucional. E aí eu trago aqui várias imagens de pessoas que param para se olhar no espelho, mas elas veem diferentes coisas. Aí eu trouxe ali o querido Seu Madruga, que quando ele começa a se olhar no espelho, ao invés de ver a imagem dele, ele vê a imagem dele se transformando numa caveira. Poxa, será que eu vou morrer? Né? Alguém aí já pode ter assistido esse episódio que o Seu Madruga fica assustado que ele estava doente, achando que ele ia morrer. E talvez tenha alguma instituição que depois de uma pandemia esteja mais ou menos assim, sabe? Olhando para o espelho com medo de ver ali uma caveirinha. Já tem outras instituições que podem estar se olhando no espelho, instituições mais experientes, né? Mais maduras, ali na terceira idade, mas elas ainda se olham e se veem jovens, se veem com energia. Outras podem estar se olhando aí, como essa moça, né? Sorrindo, mas na verdade o reflexo está falando, as coisas não estão muito bem assim, não. Esse sorriso aí está amarelo, a coisa que está mais séria. Ou como esse bebê, né? Que está olhando aí, está um pouco assustado aí com aquilo que ele está vendo. Bom, eu não sei como é que a sua instituição se vê quando você olha para ela no espelho. O que ela está refletindo? Ela está refletindo exatamente o perfil institucional que você quer que as pessoas vejam? Para cuidar desse perfil institucional que vai mostrar para o mundo, vai mostrar para os alunos, para os seus clientes, quem é a sua instituição, eu preciso trazer na responsabilidade a gestão acadêmica. Porque não é possível que uma coisa se reflita se ela não tem uma base. E essa base do perfil institucional precisa ser registrada na documentação acadêmica. Então, a equipe da gestão acadêmica precisa cuidar de algumas coisas que falou ali no slide anterior que eu trouxe. Projeto de desenvolvimento institucional, né? PPI, PPC, PPP, toda essa documentação institucional, ela precisa ser retrabalhada agora com vistas a essa resolução da curricularização da extensão. Então, eu sei que aqui ninguém nem passou pela cabeça de apenas fazer uma perfumaria ali, né? Só grifar alguma coisa ali na grade curricular e dizer, ó, isso aqui é extensão, achando que ia colar, né? O negócio é um pouco mais profundo do que muitos podem estar pensando. Talvez alguém já parou para pensar e falou assim, não, a gente vai fazer o seguinte, quando estiver lá perto, né, de entrar em vigor, a gente mexe com isso, mas eu quero dizer para vocês que é um processo longo, um processo trabalhoso, muito sério, e se a gente não cuidar, pode melar muita coisa, pode dar muito errado, daqui a pouquinho vou explicar por quê. Então, quando a gente transforma o nosso perfil institucional e ajusta ele para essa curricularização da extensão, a gestão acadêmica também tem que estar de olho na questão jurídica, porque vai afetar o meu contrato de prestação de serviço para o aluno, porque muda e 10% da matriz curricular ela vai ser ofertada de uma maneira diferente. Muitas vezes os cursos são oferecidos noturno, né? E muitas das coisas que a gente faz na extensão não é no período noturno, é no período diurno. E aí, como é que faz? O aluno fez
um contrato para estudar à noite e a gente está dizendo que ele é obrigado a vir de dia. Então, tem muita... E tem mais coisa, viu, por detrás aí do jurídico que eu poderia estar falando para vocês, mas não vai dar tempo. Então, eu continuo. Outra coisa que precisa ser trabalhada é um programa institucional de extensão. Se a sua instituição tem condições de criar um departamento ou de alocar uma pessoa exclusivamente para cuidar disso, ou vai destinar uma carga horária para alguém, eu não sei, você vai precisar dar uma olhada para dentro aí dos bolsos, né? E ver como é que está essa situação, porque a gente não pode deixar de ser sustentável, mas também não pode deixar de atender essa legislação. Então, a gente precisa desenhar um programa institucional que tem que estar previsto e alinhado, tem que estar cantando uma música bonita, harmonizado, dentro do PDI, do PPI, do PPC e do PPP. E aí, a gente cai numa coisa, Vianney, que eu já trabalhei em todas essas instituições aí que eu mandei um abraço, que é a questão da modelagem acadêmica. Porque agora, se ajustar o PDI, se ajustar o PPC, se ajustar o PDI, se ajustar o PPI, mas não botar em prática, não adianta. Não adianta. E eles são bases e diretrizes para a matriz curricular. Então, tem que estar muito bem costurado. E outra coisa, quando a gente fala na modelagem acadêmica, agora ela tem um duplo valor, não só pela curricularização da extensão, mas pelo pós-pandemia. Eu sou a mesma, quem me conhece já sabe, por onde eu faço pesquisa. E eu estou o tempo todo ouvindo os alunos. E o que os alunos querem de educação à distância, de ensino híbrido, ainda não é o que está sendo oferecido. Então, a gente precisa já aproveitar essa necessidade da curricularização da extensão e fazer uma modelagem, uma remodelagem acadêmica, uma revisão na matriz curricular que já contempla essas características e expectativas do nosso aluno, se é que a gente quer voltar a encher carteira, encher sala de aula, tá? Então, tudo isso passa por dentro do novo delineamento desse perfil institucional de responsabilidade da gestão acadêmica. E aí a gente anda mais um pouquinho na documentação e vê que essa atividade, né, essa atividade da extensão, ela deve integrar a matriz curricular e a organização da pesquisa. E ela se trata de um processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico e por aí vai. Então, aqui a gente já tem uma das partes dessa resolução que é específica. Não é a quantidade que eu quiser, são 10% da matriz curricular. E aqui eu vou chamar uma luzinha já para sustentabilidade. Você que tem uma matriz curricular que extrapola a carga horária estipulada por DCN para o mínimo de carga horária por curso, você está fazendo coisa a mais, você está tendo gasto a mais e vai ter um impacto disso também nesses 10% da matriz curricular. Então, se você faz X o que pede lá, você faz 10% desse X. Se o seu X é ao quadrado, você vai fazer esse 10% vai ficar equivalente a esse ao quadrado, né? E tem mais uma coisa, Vianney, quem achou que ia fazer extensão do jeito que dava, aqui está falando bem claro que ela tem que ser integrada à pesquisa. Então, quem ainda não tem uma Brastemp, vamos dizer assim, no seu setor de pesquisa, na instituição, chegou a hora de arrumar a casa e já deviam aproveitar para arrumar essa casa junto, tá? Eu deixo aí essa dica. Então, para você mexer na matriz curricular e integrar esses 10%, você já tem que pensar também na pesquisa para resultar a extensão que a resolução está pedindo. E como que deveriam ser essas atividades, então? Eu trouxe aqui a imagem de uma parceria, né, de um dos nossos parceiros aqui da Roper, que ilustra um pouquinho isso. A Singenta todo mundo conhece, né? É uma instituição muito grande, né? E ela fez uma parceria com uma dessas instituições onde eu estou apresentando as imagens para trabalhar com o curso de agronomia. E olha só que bacana, um dos exemplos, né? Então, eu tenho várias modalidades de atividades extensionistas. Eu posso ter programas institucionais ou governamentais, posso ter projetos, posso ter cursos e oficinas de extensão gratuitos ou pagos, né, com taxa, posso ter eventos, posso ter prestação de serviço. E esse exemplo que eu quero trazer para vocês aqui dentro desse quesito modalidade de atividade, apresenta o caso de um grupo de alunos do curso de agronomia que se reuniu para fazer a sua atividade extensionista
e eles foram fazer a extensão em parceria com a Singenta em escolas públicas. Olha que bacana. Então, virou um programa institucional e governamental, porque eles foram para a escola pública. Então, Andressa, a Singenta provia esse material, porque eu não posso esquecer da sustentabilidade, então arrumei um parceiro para cá com esses custos para mim, porque as empresas também têm que cumprir responsabilidade social, viu, Vianney? Então, a gente pode unir o útil ao agradável, todo mundo precisa cuidar dessa parte social. Só para dar um esclarecimento, a Singenta é uma empresa da cadeia produtiva do agro. Né? Isso mesmo. Só para localizar as pessoas, porque muita gente não é do segmento do agro e não sabe, mas ela é uma das grandes empresas de semente, cultivares, ela está na fronteira da tecnologia de agricultura de precisão. É só para situar para as pessoas o que é a Singenta. Perfeito. Tá? Ela está localizada ali na região de Campinas, entre Paulínia e Campinas ali, a sede deles, né? E eles fazem essas parcerias. Por que eu estou trazendo esse exemplo aqui? Porque eu disse para vocês que eu gosto de pensar na questão da sustentabilidade por trás da qualidade, porque a gente tem que, né, sobreviver enquanto a gente faz um processo aí de qualidade na nossa instituição. E aí eu vou falar um pouquinho do EAD, né, Vianney? Você tocou aí, eu quero falar um pouquinho. A gente precisa se lembrar... Ai, fala bem. Tanta gente falou mal ontem. Fala bem hoje. Então. Massageia meu coração. Sim, eu também sou da EAD, eu sou fundadora de um campus de EAD no Centro Universitário do Estado de São Paulo. Então, eu tenho um coraçãozão dentro da EAD, né? Então, gente, o que preconiza, então, a extensão para EAD? Que as atividades de extensão devem, olha o verbo que tá sendo usado ali, ó, devem ser realizadas presencialmente. De que maneira? Na região compatível ao polo de apoio presencial. Então, a gente precisa prestar atenção para algumas coisas, porque eu já vi, Vianney, que algumas pessoas estão lendo isso aqui, mas parece que não estão colocando lupa na palavra por palavra, sabe? E estão achando que dá para fazer qualquer coisa aqui por webconferência e vai ser contado como extensão, e não vai. E pelo contrário, se você registra isso, você ainda vai ter registrado uma coisa que você está fazendo do jeito que não é para fazer, né? Extensão é ação. Exato. Extensão é ação. Mão na massa. É mão na massa. Eu fui do projeto Rondon em 1978, 79. Eu fui para o interior, fiquei um mês trabalhando numa cidade pequena. Era um projeto de extensão aplicado. Extensão é ação, é intervenção, é aprendizagem com intervenção. A Andressa congelou para mim ou é impressão minha? Congelou. A Andressa congelou. Tá. A Andressa deve ter tido algum problema de rede ali, logo ela vai reconectar com a gente. Márcio, querido, tu consegue dar um apoio para a Andressa fazer a reconexão com a gente? Sim, vamos ver, né? Para quem não conhece o Márcio, ele é o nosso consultor colega Roper e ele é o The Magic Man das nossas tecnologias de webconferência. Se a Andressa não conectar, a gente vai dar sequência com a fala do professor Marcos e a Andressa complementa, porque o Marcos ele é o convidado do case aplicado. Tá? Quando eu apresentei o professor Marcos, tinha 130 pessoas, agora tem 213. Tá? Então, tem 80 pessoas que não viram eu apresentar o professor Marcos Alves. O professor Marcos Alves é o reitor do Centro Universitário Facema, tá? Lá no Maranhão, e ele é um cuidador. Ele cuida dos docentes, ele cuida dos discentes, ele cuida da matriz, ele cuida das intervenções e ele conduz a Facema para chegar onde ela está. A Andressa voltou a conectar, Andressa? Não, ainda não está ok a conexão da Andressa. Marcos, vamos pegar então a tua pegada de aplicação e depois a Andressa volta quando ela conseguir estabilizar a conexão dela. Então, queridos, vamos dar sequência no nosso webinar aqui agora com o case, tá? Aplicado da Unifacema. Professor Marcos Alves, que é o reitor, muito obrigado em nome de toda a comunidade Roper. Tá? 700 pessoas do Brasil inteiro se inscreveram para ouvir a sua contribuição. Toca o terror. Boa tarde mais uma vez a todos, né? É uma satisfação estar aqui, em nome da mantenedora do Unifacema. Nós agradecemos o convite, por termos a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui na instituição. E falar de extensão curricularizada, nesse momento, a gente pode se reportar
a história do ensino superior, que sempre dizia no Brasil que nós tínhamos que fazer ensino, pesquisa e extensão. Então, tínhamos uma ideia do que viria a ser extensão, mas a própria legislação ainda não tinha curricularizado ou definido de forma mais sistematizada bem à luz do currículo. E aí, quando a legislação nasceu e que nós começamos a pensar nisso, né, partindo desse tripé, ensino, pesquisa e extensão, o Unifacema teve também a simplicidade e a sabedoria de cuidar, de ler, né, a legislação e também de ouvir outras experiências e se juntar a quem podia nos ajudar para desenhar esse novo trabalho nosso. E aí nós tivemos a grata satisfação de contar com o apoio da Roper, né? Aqui eu destaco a presença da NIUB, que sempre nos deu suporte no regulatório, na legislação, e a presença também do Adriano, que trabalhou conosco a modelagem acadêmica. A Andressa também teve oportunamente aqui. E aí, em 2019, começamos a pensar nessa perspectiva e fomos surpreendidos em 20 pela modelagem e, obviamente, pela pandemia, e tivemos que fazer andando a coisa. Então, esses marcos não podem ser deixados de fora no momento que a gente vai falar de extensão. E aí, pensamos que, para que nós pudéssemos pensar no processo de curricularização da extensão, nós tínhamos que ter a humildade de simplificar o que precisava ser simplificado, e não querer inventar a roda. Então, esse talvez tenha sido o princípio nosso, primeiro, para pensar na curricularização da extensão. E isso ia fundamentar os nossos próprios fundamentos institucionais e os nossos procedimentos. Então, o que a gente pensou quando a gente estava pensando em simplificar? Vamos ver o que nós já fazemos, vamos ver a nossa modelagem, vamos ver como a instituição está desenhada e vamos nos redesenhar a partir dessa nova legislação, fazendo acontecer a extensão de forma curricularizada. Sabíamos que nós não podíamos alterar a carga horária do currículo, porque isso implicaria outras mudanças, né? Sabíamos que nós não podíamos também querer fazer algo diferenciado na perspectiva de uma grande invenção, porque o nosso aluno, ele é um aluno preferencialmente noturno, ele é um aluno que trabalha, ele é um aluno que passa o dia em outras atividades, então todas essas questões foram pensadas nesse momento. Então a tônica era mesmo simplificar e atender à legislação. Já tínhamos um modelo acadêmico desenhado, uma modelagem, e aí nós fomos repensar essa modelagem. Então, dentro dessa modelagem, nós refizemos o nosso PDI, refizemos os nossos PPCs, o nosso regulamento, sempre discutindo com o NIUB, com o Adriano, com os NDEs, com os coordenadores de curso, ouvindo a comunidade acadêmica, ouvindo as questões financeiras, ouvindo as questões regulatórias, o jurídico. Por quê? Porque também a extensão curricularizada, nós tínhamos aí dois elementos a serem pensados, que era a mensalidade do aluno, que era uma nova prestação de serviço que tinha que ser pensada dentro dessa propositura, e a questão do aluno ser um aluno noturno e nem sempre o campo apropriado para o desenvolvimento das atividades de extensão era noturno. Então, pensamos também no nosso contrato de matrícula. O aluno Marcos, essa percepção ela é essencial, né? Se a gente tem 80% do aluno privado noturno, né, do presencial, como que eu vou oferecer para ele esses programas? Como é que vocês resolveram esse pepino? Aí nós fomos para a comunidade, ver a necessidade da comunidade, fazer uma pesquisa na comunidade, né, e fazer um reestudo da nossa ideia primeira, né, respeitando a especificidade do nosso aluno, que era um aluno noturno. Então, automaticamente, tivemos que revisar os nossos contratos de matrícula, sim. Né, tivemos que repensar que o aluno, em sua grande maioria, nem sempre podia atender a essa questão. Então, nós passamos a apresentar para o aluno essa questão que a legislação assim nos definia, o contrato dele precisava ser revisado. As parcerias também, que seriam os campos ideais para a gente desenvolver a extensão. Então,
não podíamos deixar de fazer parcerias com o público e o privado, e o espaço ideal para o desenvolvimento da prestação de serviço curricularizada através da extensão era a comunidade. Que hora que a comunidade estaria disponível e disposta a nos receber para que a gente pudesse desenvolver alguma atividade de intervenção? Também isso foi respeitado, né? E isso foi, juntando tudo isso, a gente conseguiu desenhar. E aí voltamos para o currículo. O currículo, nós tínhamos algumas disciplinas que estavam nominadas como projeto integradores, né? E já eram disciplinas que tinham essa pegada interdisciplinar em cada semestre, e cada curso, em cada semestre, nós definimos um projeto integrador extensionista, onde, a partir da matriz desse curso, a partir das atividades do professor, é pensada uma atividade extra muros na instituição. Então, o professor elabora um projeto, né, desenvolve esse projeto ao longo de 80 horas com o aluno e leva à comunidade externa. Porque no próprio regulamento institucional nosso da curricularização da extensão, as atividades são externas. Então, o resultado, a prática do aluno é na comunidade. Então, a instituição sai dos muros e vai para a comunidade, né? Haja vista que aí nós estamos com um processo de contribuição com a responsabilidade social do município, né, e de todos os munícipes. Estamos promovendo, assim, oficinas, minicursos, né, prestação de serviço, eventos, e estamos também cumprindo a própria legislação da extensão. E o mais importante de tudo isso é sentindo a comunidade, atendendo a necessidade da comunidade e fazendo isso refletir no processo de ensino-aprendizagem do aluno. Por exemplo, nós, no primeiro semestre de 2022, a gente desenvolveu 16 projetos de extensão em 16 disciplinas, nos nossos primeiros períodos do ano de 22, atendemos 905 munícipes, né, nas mais diversas áreas dos cursos que a gente trabalhou, e teve uma atividade que para nós foi assim de extrema importância e vale a pena a gente exemplificar. Por exemplo, a gente viveu o ano da pandemia, um ano muito marcado pela semântica da morte, como a morte estava na vida das pessoas. E um dos projetos de extensão que nasceu dentro dos nossos cursos, na disciplina de biossegurança, era trabalhar a biossegurança nas funerárias, nos cemitérios. Por quê? Porque a comunidade precisava, inclusive, se repaginar com esse novo conceito de morte e com as novas, vamos dizer assim, diretrizes da segurança. Porque aqui, para nós, os velórios tiveram outras formas de serem vivenciados. O luto foi vivido de outra forma. Então, automaticamente, nós precisávamos estudar quais eram as diretrizes de biossegurança para lidar nessa situação. Então, foi um projeto assim, bastante interessante, muito rico. Fomos muito bem recepcionados pela comunidade, né, nesse sentido. Tentamos suavizar um tema bastante, vamos dizer, duro e seco, né, e tentando promover o conhecimento, repaginar um novo conhecimento, para que um tema de tamanha amargura fosse suavizado na nossa comunidade, né, através de uma disciplina, né, de biossegurança dentro dos cursos de saúde. Então, essa é uma das práticas que a gente desenvolvemos outras práticas mais, e ao longo disso, tivemos sempre a preocupação do cuidado. Cuidado com a disciplina, cuidado com a atividade, cuidado com o aluno, cuidado com a comunidade, né? Para quê? Para que todas essas diretrizes e todos esses procedimentos nos oportunizasse a desenvolver a legislação, a promover a aprendizagem do aluno, a desenvolver o ensino anexado com a pesquisa e também a promover a sustentabilidade da instituição, porque nesse atual momento que a gente vive, a instituição precisa estar bastante preocupada com a sustentabilidade
e qualquer redesenho curricular pode, inclusive, ser inviabilizado na sua operação, na ordem prática do dia. Então, foram situações que foram, assim, importantíssimas no nosso momento de decisão. Por isso é que eu dizia que a nossa diretriz primeira era simplificar para que a gente tivesse condição de executar, né? E o melhor, depois de tudo isso, foi ao término do semestre, a CPA já teve a oportunidade de avaliar, junto aos alunos, junto aos professores e junto à comunidade, essa experiência, e tivemos a grata satisfação de termos tido um bom feedback dessa atividade. Claro, é apenas um primeiro semestre, nós estamos no segundo semestre de implantação, estamos refazendo algumas coisas que precisam ser refeitas, mas a mantenedora também investiu na formatação de uma coordenação para lidar com essa pasta, né? Então, nós temos uma coordenação hoje que cuida dos projetos de extensão, atrelados às matrizes, né? Fixados numa disciplina por semestre, e também respeitando a DCN, porque aí nós privilegiamos trabalhar com a carga horária mínima da DCN. Por exemplo, um curso de 4.000 horas, que eu vou exemplificar aqui, o curso de enfermagem, no nosso caso, nós temos 400 horas de extensão curricularizada em 5 disciplinas de 80 horas. Né, que são Pois não. Vou te fazer uma pergunta antes da hora. É que ela apareceu aqui já no nosso QIA. Estágio se confunde com curricularização da extensão? Já que você falou em enfermagem agora, é um caso bem típico, né? Muita gente está perguntando se o estágio pode ser confundido com a extensão, ou se ele pode ser somado junto com a extensão. Ajuda a gente? Não. Até mesmo porque o estágio, no caso da enfermagem, preconizado lá X% da carga horária, 20% no caso da enfermagem, então eu tenho que ter obrigatoriamente 800 horas de estágio numa perspectiva de 4.000, né, que está desenhado, no nosso caso, nos 2 últimos semestres, que o aluno vai para baixa complexidade, alta complexidade e as unidades básicas de saúde. Então, o estágio não se confunde, não se confunde. Haja vista que as nossas atividades de curricularização da extensão, elas se desenvolvem do primeiro ao 5º semestre do curso, é na primeira faixa do curso. O curso é de 10 semestres, então nos 5 primeiros semestres os alunos desenvolvem essas 400 horas, certo? Dentro de 5 disciplinas de 80 horas, que perfazem 400 horas, e os estágios, no nosso caso, eles estão nos 2 últimos semestres do curso. Então são coisas distintas, mas quando nós fomos pensar, inclusive na definição da carga horária de extensão, nós não tivemos condição de pensar em ampliação de carga horária, porque se você amplia a carga horária dentro da matriz, automaticamente você amplia o percentual de estágio também, porque o estágio é o percentual de carga horária da matriz, né? Então, a gente teve que fazer essa engenharia, essa matemática, para que nós tivéssemos condição, sustentavelmente, de desenvolver a extensão curricularizada em seus 10%, e o estágio, num segundo momento do curso, atendendo também à legislação específica de estágio. Né? Nesse mesmo tema, vem uma pergunta que parece uma pergunta repetida, que eu vou pedir para a Andressa responder em 1 minuto enquanto o Marcos toma água. Andressa, quem pergunta aqui, tá, é a Bianca Tames. Ela pergunta o seguinte: olá, boa tarde. Estágio extracurricular no curso de Direito pode ser utilizado como atividade complementar na modalidade de extensão? É o estágio extracurricular, não é o da carga horária curricular. É um estágio adicional. Pode ser complementado como modalidade de extensão? Não. Gente, qual que é a característica da extensão? É uma atividade que reflete aquilo que a gente vai fazer na prática depois de formado, não é? Não é essa a ideia? Junto com a sociedade. Se essa atividade, veja bem, para ser caracterizada uma atividade de extensão, ela tem que estar prevista dentro da carga horária do curso todo, os 10% dentro da carga horária do curso todo. Então, aquilo que é extracurricular não está previsto lá dentro. Compreende? Excelente. Tem que estar previsto lá, é uma coisa programada, planejada, não é, deixa eu aproveitar isso aqui, não é como uma atividade complementar que a gente,
o aluno assiste um filme, faz um relatório, a gente aproveita, ele vai num evento, assiste uma palestra, a gente aproveita. É diferente, tá? Ok, então agora eu vou devolver para o Marcos. Marcos, você vai ter mais 6 minutos para poder complementar. Depois a Andressa vai ter mais 5 também para fechar o tempo dela e vamos para as perguntas. Eu peço para todo mundo... Gente, vocês não podem me desorientar. Eu sou o anfitrião aqui desses dois. Vocês têm de colocar as perguntas no QIA, senão eu fico louco no chat. Me ajuda. Põe a pergunta no QIA. Marcos, para você concluir. Concluindo, uma questão que a gente discutiu sempre aqui, né, a instituição como um todo, coadjuvada pela Roper, né, na pessoa do Adriano e da Nilbe, foi em tornar uma atividade de pertencimento ao currículo, que o aluno entendesse que ele agora tinha mais essa atividade dentro da feitura do currículo dele. Não era uma atividade extracurricular. Né? E isso foi uma das discussões, inclusive a gente criou formulários, criou regulamentos, né? Está institucionalizado, tem um programa de extensão anexado à matriz, ao currículo do aluno, para que ele pudesse entender muito bem isso. E semanticamente, antes de 2022, aqui na instituição, algumas atividades extras nós denominávamos como extensão. Como a gente agora estava curricularmente definido, nós tivemos que criar uma outra semântica para essas outras atividades. E aí nós regulamentamos como cursos livres. Então, as atividades extracurriculares, hoje aqui no Unifacema, elas são definidas como cursos livres e tem uma regulação para isso. E as atividades de extensão estão definidas como uma unidade curricular dentro do currículo do aluno. Porque, inclusive, nós podíamos ter uma confusão sobre pagar ou não pagar, valor de mensalidade ou valor de atividade, certo? Então, toda essa discussão jurídica também, ela tem que ser pensada nesse momento para que o desenho seja o mais claro possível, para que o aluno possa entender, e aí também a gente não pode deixar de pensar que o professor precisa estar envolvido nessa discussão, precisa comprar essa ideia, porque é mais uma atividade para dentro das atividades do docente, do professor, né, que é a curricularização dessa atividade da extensão como integralização do curso. Né? Então, o curso agora ele tem mais essa prática, né, que precisa ser pensada no seu dia a dia, dentro do registro acadêmico, para fazer isso. E claro, e aí gerar evidências, né, porque a gente precisa gerar evidências para a comunidade, resultados, relatórios, para a própria avaliação, e o registro no histórico do aluno. Tivemos também que fazer uma adaptação no histórico do aluno. Eu tenho no meu rodapé do meu histórico hoje o registro dessa atividade, que sai o semestre que o aluno cursou, a disciplina que ele cursou com a carga horária e o projeto de extensão que ele desenvolveu, porque isso, ao término do curso, ele precisa perfazer 10% dessa carga horária desse curso, né, para atender a legislação como assim está definido. Então, é um momento de repensar o desenho de forma macro mesmo, desde a chegada do aluno até a expedição do registro dele, né? Então, a extensão, ela conseguiu movimentar tudo isso. E o caminho que nós seguimos foi tentar simplificar o processo. Né, fazer com que os processos que nós já desenvolvíamos, né, fossem repensados, fossem redesenhados e adaptados para atender essa legislação. Essa foi a nossa tônica aqui no Unifacema e que a gente acredita hoje ter sido exitosa já nesse primeiro semestre de operação. Né? Claro, é possível de mudanças e aí a gente está aberto e estamos dispostos sempre a aprender. Marcos, querido, você foi brilhante. Tá? As pessoas chegam e ficam, estão fazendo perguntas consistentes e também ponderações consistentes. A Bianca, inclusive, colocou ali uma ponderação, né, que, na verdade, as atividades de estágios não curriculares estariam contemplados. Então, tem uma contribuição qualificada das pessoas que estão fazendo perguntas. E nós vamos ter depois a resposta no QIA aqui. Andressa, querida, quando você teve aquela queda de sinal ali, a gente passou a palavra para o professor Marcos. Então, agora eu queria que você tivesse aí 5 minutinhos para concluir a sua fala e depois nós vamos para o QIA, porque as perguntas são muito boas, tá? Então, acho que vai ser uma sessão muito produtiva de pergunta e resposta. Então,
para você poder concluir em 5 minutos, depois vamos para as perguntas. Ok, então eu vou passar rapidinho aqui o que eu estava falando. A gente vem para a última parte já estava na última parte, né? Que é a questão do mindset inovador e sustentável, que é um pouquinho disso que o Marcos falou. Não adianta a gente querer fazer transformação pontual, tem que mexer na estrutura toda da faculdade, desde toda a documentação até toda a prática. E aí isso envolve tanto a questão de pesquisa e inovação da instituição, quanto a questão da sustentabilidade. Então, eu tenho que estar preparado para mexer com pessoas, sabendo que elas têm que ter visão, elas têm que se inspirar, elas vão entrar num novo processo de desenvolvimento, elas vão ter que ser criativas, porque agora, gente, usando o exemplo do professor Marcos, um curso de 4.000 horas, 10% você fazer de extensão, haja criatividade e processo, né, para poder estar resolvendo. E aí, por trás, vem a questão da sustentabilidade que a gente fala. Quando você trabalha uma remodelagem acadêmica, quando você mexe no currículo, introduz extensão, você tem que ter bem claro o que é estratégico na sua instituição. O que você vai oferecer presencial, EAD ou híbrido? Como é que você vai fazer essa questão de gestão dos docentes, carga horária, dedicação exclusiva ou parcial? Esse docente que você está pensando para trabalhar essa disciplina, que vai dar conta da extensão, ele tem perfil para projeto de extensão? Porque não tem, do ponto de vista da sustentabilidade, você ter um para dar aula e um para extensão. Tem que ser um que faz as duas coisas lá na disciplina. Tem que pensar na questão da avaliação institucional e aonde entra esse programa bacana que o professor Marcos falou, de todo o registro que deve acontecer dentro da instituição. Outra coisa que a maior parte das pessoas não se atenta, a gente tem que relacionar isso com a pesquisa. Eu fiquei, enquanto o professor Marcos falando, dando uma olhada nas perguntas, e eu vi que as perguntas giram em torno de extensão, 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 como eu imaginava que ia acontecer, e o pessoal não lembra de linkar isso com pesquisa, mas está lá na resolução. Tem que ter um link com pesquisa, e eu não estou vendo ninguém se preocupar com isso, pelo menos não aparece nas falas, né? E uma das soluções interessantes que a gente traz para essa questão da sustentabilidade, além de toda essa lista de dever de casa que eu dei, é a questão das parcerias, Vianney, porque a gente pode, deve e precisa aproveitar todas as pessoas que estão dispostas hoje a fazer parcerias. Só faltou colocar aqui nessa lista os influencers, mas eles também estão dispostos, viu? Né? As startups e assim por diante. Então, eu coloquei uma lista aqui, assim, muito óbvia para alguns, mas para outros nem tanto, porque tem gente que esquece de pensar nisso, que a gente precisa fazer parceiros. Vou dar um exemplo que eu lembrei agora de ONG, nacional e internacional. O Senai, que é uma empresa nacional, percebeu aí que tem uma agência de desenvolvimento e recursos assistenciais universal, chamada ADRA, fez uma parceria com essa ADRA, e todo o projeto que a ADRA, que tem recursos para isso, faz junto à sociedade, ele vê qual curso que mais se alinha de graduação ou de pós que eles têm lá e vai junto com a ADRA. Se você vê em algumas reportagens de TV, você vai ver as pessoas com o jaleco da ADRA e com a camiseta do Senai, porque eles fizeram parceria nacional. Isso aí eu tenho conhecimento, porque eu participei das conversas. Então, a gente precisa fazer parcerias, isso está muito ligado à sustentabilidade. E a gente pode encarar isso de duas formas, Vianney. A gente pode ver isso como um labirinto sombrio, difícil, ou a gente pode ver isso aí como uma saída para a gente resgatar a questão da qualidade da nossa instituição, agregar valor, fazer o nosso aluno ser mídia espontânea, contando para as pessoas o que eles estão fazendo dentro da nossa instituição e chamando para vir junto com a gente. E aí agora eu quero mostrar um pouquinho, né? O professor já falou, mas um pouquinho do trabalho que ele falou, que as fotos ficaram comigo, né? Nos slides. Então, isso aqui está ilustrando, né, o que o professor Marcos falou de todos os projetos que eles fizeram. Olha que bacana. Gente, olha para vocês verem como é diferente. Pela foto você vê que é diferente de um estágio. O projeto de extensão é diferente de um estágio. É outro perfil. Ele é mais coletivo, né? O estágio é uma ação do indivíduo na aplicação para a aprendizagem. A extensão, ela é, na verdade, uma intervenção na realidade. Isso, né? Exatamente. Bem isso mesmo.
É isso E é mesmo. isso, gente. Corrido aqui, a internet caiu e a gente teve que agilizar. Excelente. Então, que bom que eu prestei atenção e que eu aprendi, né? Que eu fui dialogando com o Marcos e dialogando com a Andressa aqui e eu fui aprendendo. Gente, nós temos 37 perguntas. Vocês foram massacrados por perguntas, significa que vocês são relevantes, porque a gente só pergunta para quem a gente acha que pode responder, né? Se eu tenho um interlocutor que eu não o qualifico como competente, eu não faço pergunta, né? Então, vocês estão cheios de perguntas. E eu já pedi autorização para a gente ir até às 4h10 para dar tempo de responder as perguntas. Eu vou mostrar aqui a programação da Roper e já vamos começar uma pergunta para cada um, tempo muito rápido para responder, tá? Eu vou mostrar aqui a programação da Roper e a gente já vai direto para as perguntas. Compartilhando com vocês aqui, semana que vem nós vamos ter um webinar sobre os resultados do ENAD. O Adriano Coelho, que é o nosso The Magic Man of ENAD, ele vai fazer aqui a análise dos números e vai pontuar o efeito pandemia, a polarização presencial EAD, o guia para o ENAD 2022. Todo mundo sabe que a minha origem de trabalho é da EAD e ontem a gente levou bomba no Brasil inteiro, manchete de jornal, só levamos porrada na EAD e pouca gente falou que nós tivemos, sim, cursos nota 5 na EAD e eu separei aqui os cursos nota 5 para poder registrar e para dar os parabéns aqui para a FUMEC, para a UNAERP, Federal de Santa Maria, para a Potiguar, Católica de Santa Catarina, Uniftec, a Unipam, primeiro lugar geral do Brasil no curso de letras, PUC do Paraná, Mackenzie, Unital, Veiga de Almeida, Fevale, Novo Hamburgo, o FA, lá em Valença. Está aqui o pessoal de Valença da Medicina, está aqui participando com a gente aqui, a Multivix, o Centro lá de Varginha, o Unis, a Católica de Santa Catarina, a Unifran, FUMEC e Unital de novo. Essas em amarelinho, eu pessoalmente trabalhei em todas elas na implantação da EAD, na Veiga de Almeida, a Jucimara também, e nessas que estão aqui em azul clarinho, a Roper teve uma participação em alguma etapa do processo, e o Unis, com o Wanderson, a gente recebeu lá na Unisul Virtual para eles aprenderem como fazer. Então, muito legal, meus parabéns para todas as IES que conseguiram conceito 5 no ENAD e na EAD. É possível, se alguém consegue, mais poderão conseguir também. Esse webinar tem o patrocínio da Liceu, está aqui o contato do Fábio Cesp. O Liceu é uma ferramenta que faz a digitalização da sua instituição, desde a entrada do aluno até o diploma digital e na certificação, seleção para o ENAD também, o Liceu faz para você. E também temos o patrocínio da Anthology, da Blackboard, está aqui no contato. O Assir Marteleto, ele vai explicar para você o que é um CRM contemporâneo. Ele tem o Rich para te mostrar, que faz não só o relacionamento de captação e enturmação, mas faz predição por comportamento, para você evitar a evasão. E o Blackboard, todo mundo conhece, um dos melhores LMS do mundo, está disponível também pela Anthology. E a gente tem as inscrições para o Prodese, a etapa de novembro é gestão financeira e indicadores. Inscrições estão abertas. Sem mais delongas, vamos para as perguntas. 38 perguntas. Vamos fazer um bate-bola aqui, ó. Pergunta, cada um responde uma, 30 segundos para poder responder, para dar tempo, tá? Vamos pegar aqui desde o começo aqui. O Oswaldo Takai. Professor Marcos, podemos... Essa eu já fiz a pergunta. Se os estágios adicionais poderiam ser colocados como extensão? A resposta foi não. Cacilda Alvarenga pergunta para a Andressa. Andressa, por gentileza, 10% do total da carga horária da matriz precisa ou pode ser dedicada à curricularização da extensão? Deve. Precisa. Tá? Ok, perfeito, então. A pergunta agora é para o professor Marcos, tá? O Vanderlei Carneiro faz uma pergunta muito prática, Marcos, tá? Ele diz o seguinte: e quem já vai se formar agora em 2023, que já está com os projetos pedagógicos em andamento, cujo vestibular, cuja informação foi anterior à resolução? Como que fica para aluno que já está em processo? O nosso processo de curricularização da extensão é para aluno ingressante. Tá Exatamente, porque o aluno que já estava vinculado à instituição, ele já tinha créditos acadêmicos, porventura ele não poderia ter um percentual de carga horária, né? E a resolução não é para
ulterior atividades, é para posterior atividades. Então, é a partir do ano de implantação, né? Nós, então, só implantamos para os ingressantes em 22/1. Os alunos anteriormente a isso não estão com esse projeto. Ok, perfeito. Então, Andressa, Antônio Roberto Lausman Ternes, ele pergunta, a oferta de curso de extensão deve ter a participação de alunos como instrutores para ser considerado uma extensão? O ideal é que o aluno participe, né? A viabilidade disso acontecer vai depender da maturidade desse aluno e desse professor no preparo desse curso, seja de curso, de oficina, de capacitação, seja lá o perfil que tiver. Sempre que o aluno puder protagonizar alguma coisa, e aí em que medida isso vai acontecer, precisa ser pensado, planejado, né? É sempre um diferencial para a instituição. Ok. Professor Marcos, a pergunta do primo da Scarlett, o Renato O'Hara, por gentileza, o que efetivamente foi realizado na revisão do contrato da Unifacema, do contrato de matrícula dos alunos, do período noturno, visando a curricularização da extensão? Que as atividades de extensão, né, em sua prática, poderiam acontecer extramuros, né, em qualquer horário, à disposição da parceria e do desenho do projeto, e não somente à noite. Tá. Né? E aí vocês criaram atividade, por exemplo, sábado à tarde? A qualquer hora que o campo nos recebesse, né, que a parceira não nos possibilitasse o desenvolvimento das atividades, né, ou durante a semana ou durante o final de semana, né? Então, porque se eu tenho um aluno que é noturno, trabalha de dia, se eu não oferecer para ele atividade de extensão sábado à tarde ou domingo, eu acabo a possibilidade complicando a vida dele. de não realização, exatamente. Eu complico a vida dele. É. Excelente, tá. Andressa, a pergunta para você agora vem do Gilvan, lá de Atibaia, tá? Ali pertinho de Guarulhos, ali. A minha pergunta, posso elaborar uma matriz curricular em que a curricularização da extensão comece no segundo ano do curso? Você pode, olha só que bacana essa pergunta, você pode fazer uma matriz curricular com extensão ao longo do curso, da maneira que você achar melhor distribuir. O importante é que você contemple a carga horária mínima, que são os 10%. Mas se vai ser desde o primeiro semestre, ou a partir do segundo, terceiro e assim por diante, é aí que tá, tem que estar tudo amarrado em toda a documentação da instituição. E aí já toca um pouquinho na pergunta que o outro colega fez. E para quem vai formar em 2023, que começou antes da vigência de uma lei que não é retroativa, mas que ela começa a partir de 2018. Então, a minha sugestão de resposta para você é essa questão do desenho. Se você formalizou isso bonitinho lá na sua documentação, e na sua documentação diz que o aluno vai começar a fazer esses 10% de extensão do segundo ou do terceiro semestre em diante, do segundo ano em diante, então ele vai fazer um pouquinho, ele vai ter uma pequena porcentagem lá no final do curso. Depende de como você vai modelar em cada instituição. Exatamente. Exatamente. E aí você já resolve esse problema da proporção. Ok, perfeito, então. Ratuna Matata. Tá? Agora vamos lá, então, aqui. A pergunta, professor Marcos. A pergunta vem da coordenadora de medicina da Unifa, né? Lá em Valença, a Lilian Batista, que eu já conversei com ela no chat. Professor Marcos, como vocês avaliam a participação dos alunos? Tem sempre um tutor junto aos alunos no campo de extensão? Quando você se refere, professora, a tutor seria um outro profissional que não o professor ou o aluno? Eu estou pensando o seguinte, porque, por exemplo, é uma atividade supervisionada ou não? Eu tenho que ter um profissional da IES supervisionando a atividade ou não? Ela é uma atividade que apenas o aluno pode executar e relatar? Não, é uma atividade supervisionada por um profissional da IES. É uma atividade supervisionada. Exatamente. Okay. O professor da disciplina e o coordenador de extensão são os supervisores diretos para com as atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, naturalmente, para ela não onerar, ela tem que ser feita em caráter coletivo. Exatamente. Eu não tenho como pagar para um aluno, um tutor o tempo todo. Eu tenho que criar uma modelagem
de uma atividade coletiva. E no nosso caso, na nossa modelagem, as atividades elas são realizadas por grupos. Não é? Então, eu tenho atividades pensadas por grupos que são orientadas e desenvolvidas com o auxílio do professor nas respectivas disciplinas que têm atividade curricularizada, em se tratando da extensão. Veio agora a pergunta aqui muito pertinente da Ana Cristina Santos, e eu mando um beijo para a Ana Cristina Codato, através dos meus colegas da Unipar que estão aqui. Beijão lá para a Ana Cristina Codato, lá em cima, lá. Tá? A Ana Cristina pergunta, Andressa, como fica a participação dos alunos em atividades, pensando que eles são no período noturno e eles não têm disponibilidade para fazer atividades no horário comercial, entre aspas? E, principalmente, como é que fica para os alunos da EAD? Ajuda a gente, Andressa. Vamos lá. Que bom que ela perguntou isso, porque eu estava querendo falar um case. Nós estamos trabalhando essa questão do aluno noturno na rede FAC+, né? Então, tem Minas Gerais e Goiás, duas cidades de Goiás e uma em Minas Gerais. Como é que a gente tem trabalhado isso? A gente tem procurado mapear na cidade e na área de cada curso tudo que pode ser feito dentro da própria instituição, porque daí eu já crio mídia espontânea, é a questão da sustentabilidade que eu falei. Então, a gente está procurando mapear tudo que pode ser feito dentro dos muros da instituição, para começar por isso aí, até porque o nosso aluno é novo, né? Tem muitos alunos entrantes que já estão pegando essa nova legislação e já estão entrando já nessa onda. Então, a gente está procurando resolver tudo que a gente pode fazer dentro, trabalhar, a gente vai fazer uma conversa bem elaborada com os nossos parceiros, já estamos abrindo várias parcerias na região, para começar a trabalhar essa viabilidade do aluno estar em um outro momento, então a gente está deixando isso para um momento secundário. E a questão dos polos, esse negócio do EAD a gente vai ter que resolver nos polos. O mesmo raciocínio que a gente está usando lá na FAC+, para poder resolver essas atividades extensionistas, ou dentro dos muros, ou perto dos muros, e à noite mesmo, eu sugiro polos também. É uma coisa que a gente está fazendo assim, muito nova, que a gente está experimentando. Construir. Por enquanto está sendo legal. E eu recomendo experimentar, viu, Vianney? Eu estou à disposição, viu, gente? Se alguém quiser aí que a gente vai com a consultoria trabalhar a extensão, a gente vai. Aí vamos mesmo. A Lília Cristina me corrigiu. Eu falei que ela coordenava lá na Unifa a medicina, ela coordena a medicina veterinária. Mas sabe por que eu me confundi? Porque eu sou um ogro. Eu sou um animal e eu já quero ser cuidado pelos alunos que você está formando. Tá? Por isso que eu já mandei um abraço para aquelas preguiças da praça, que eram lindas. Né? Não sei por que tiraram as preguiças que moravam na praça lá em Valença. Seguindo, então, aqui, tá? Marcos, querido, atendimento para pacientes externos em clínicas conta como extensão? Na nossa situação, se o desenho do projeto contemplar isso, sim. Né? Tá. Então, aqui nós temos no Unifacema uma clínica que funciona uma UBS, né? Uma unidade básica de saúde. Alguns projetos foram desenvolvidos lá. Né? Tá. Então, porque o desenho do projeto contemplava essa atividade. Ok. PPC é rei, né? Sim, PPC é rei. Nós temos o Rei Charles na música, nós temos o Rei Charles agora lá na Inglaterra, e nós temos o PPC Rei, né? PPC é rei, né? O Oswaldo Takai, ele fez, na verdade, uma contra-argumentação, mas eu não posso fazer porque a pergunta já passou. Tá? A Laura Cristina Marreto Esquisato Grignoli, que legal, quanto sobrenome italiano aqui na Laura Cristina. Ela pergunta aqui, a curricularização da extensão pode ser confundida com o TAI? Está aí uma questão que não emplacou, porque o TAI não foi definido. Vamos pular, então, ou então você complementa, Laura, por gentileza. O Samuel Henrique Câmara de Bem pergunta, vai para o Marcos agora. Marcos, querido, no caso das atividades de extensão estarem distribuídas dentro de disciplinas, a atividade da extensão ela está dentro da disciplina, ela é parte da disciplina. Como é que fica a descrição dentro da matriz curricular? O que é hora-aula e o que é trabalho discente e efetivo, o que é extensão? Ajuda o Samuel. Samuel, o grande segredo aí é, a partir do elementário, a elaboração do projeto de ensino.
né, definindo o desenho que está vinculado ao PPC, quais são as horas e as atividades que cada nominata vai caracterizar, né? Então, por exemplo, na nossa situação, nós, no projeto, já está definido quantidade de horas para atividade de trabalho discente efetivo, quantidade de horas para atividade de extensão, a culminância do projeto, né? Então, isso está desenhado dentro do meu projeto do curso. Né? E aí, quando eu, professor, assumo aquela atividade, eu já tenho uma diretriz, né, balizada com qual atividade, qual a carga horária que eu vou desenvolver aquela atividade. E aí, obviamente, a preparação e a condução vai ser juntamente com os alunos na comunidade para a qual se destina. Excelente. Eu tenho um abraço aqui do Adriano Coelho, que ele está mandando um abraço para as IES com as quais ele trabalhou e que ficaram com o ENAD 5 na EAD. Tá? O Adriano está mandando um abraço especial aqui para a Católica de Santa Catarina, lá em Jaraguá do Sul e lá em Joinville. Está mandando um abraço especial de parabéns para a PUC do Paraná, lá em Curitiba, e nas unidades que a PUC tem. Está mandando um abraço muito especial para a Unipan, lá em Patos de Minas. Tá? Quer comer pamonha no aguinaldo ele. Tá? E está mandando um abraço muito especial também para a comunidade docente e discente da Veiga de Almeida, lá no Rio de Janeiro, tá? Com a nossa Bia Valena tocando o terror lá. Então, fica aqui o abraço do Adriano e os parabéns, né, para as IES que trabalharam com ele no foco do ENAD, que tiraram 5, Católica Santa Catarina, PUC Paraná, Unipan e Veiga de Almeida. Então, Adriano, está dando o seu recado aqui, tá? Eu vou descompartilhar aqui e já são 4 horas e 11 minutos. Nós temos mais perguntas, o tema é muito relevante, tá? As pessoas estão confiando no professor Marcos, as pessoas estão confiando na Andressa. Eu pergunto, podemos avançar mais 5 minutos respondendo perguntas? Marcos, tu cabe na tua agenda mais 5? Andressa, cabe na tua agenda mais 5? Então, vamos mais 5 minutos aqui, porque não para de chegar a pergunta. Tá. Andressa, aliás, esse é para o Marcos, que é bem prática. Marcos, querido, as 5 disciplinas de 80 horas são integralmente dedicadas à extensão? Como é que funciona isso? O planejamento das disciplinas, né, elas são pensadas já para a extensão como um todo. Então, o aluno, quando está vinculado a essa disciplina juntamente com o professor, ele tem no seu desenvolvimento dos 100 dias letivos, no semestre letivo, atividades de planejamento, atividades de preparação e atividades de culminância. Então, é um projeto de extensão que se desenvolve ao longo do semestre, perfazendo um total de 80 horas aquele projeto, que vai para o registro do histórico do aluno. Ok, perfeito. Agora a pergunta da Indiara Beltrame. Nós temos aqui a marmoraria Beltrame, tivemos uma remadora Beltrame também aqui em Florianópolis. Andressa, querida, e nos cursos que não têm projetos integradores, como é que se dá o processo de autoavaliação relacionado à curricularização? Veja bem, no caso dos cursos que ainda não têm essas disciplinas que têm essa natureza integradora, eu preciso destacar a natureza extensionista delas, tanto no planejamento de ensino quanto no PPC e nos registros. Não tem outra forma de eu documentar isso, né? Então, tem que estar tudo amarradinho, PPC, plano de ensino e registro do docente. Quando ele for fechar o diário, ele tem que colocar aquilo. Eu sugiro, né, tenho sugerido para algumas instituições que, no caso de quem ainda não teve tempo de fazer todos esses ajustes e essa revolução que são necessárias, que criem um portfólio para poder registrar isso aí, porque a gente precisa de documentação de fotos, de vídeos, do que a gente tiver. Porque senão fica parecendo que é uma coisa muito assim, só para inglês ver, né? Só relato. Ok. Professor Marcos, Priscila Simões pergunta. É uma pergunta recorrente. E se é recorrente, é porque é importante. Tá? Professor Marcos, essa carga horária de extensão não se confunde com a carga horária de atividades complementares? Porque em muitas IES já haviam projetos extensionistas que também contavam horas como atividades complementares. Como mudar o jeito de pensar e o jeito de fazer, para não acontecer essa confusão? Priscila, a gente teve que regular e criar uma outra semântica, né? Então, as atividades complementares hoje, na nossa instituição, elas são comprovadas com cursos livres,
Então, a própria semântica do nome da atividade, né, na regulação, teve que passar por isso para que o aluno pudesse ter essa distinção do que seria atividades de cursos livres, que poderiam ser validadas como atividades complementares, que é um componente obrigatório curricular para a integralização do curso, e as atividades de extensão no outro projeto desenhado de outra forma. Né? Então, realmente tem que ter duas caracterizações distintas para que as atividades elas não se sobreponham e elas não se confundam e não criem uma indisposição acadêmica e indisposição para o aluno. Ok. Tem uma pergunta aqui do Maurílio do Prado Laua, que é muito relevante, mas que já foi feita, né? Na verdade, ela está... A extensão na FACEMA foi curriculada como uma disciplina e tem o professor responsável, já foi respondido. Andressa, pergunta vem da Aline Alves Siridó, tá? A Aline pergunta para você, os cursos CST, Superior de Tecnologia, estão obrigados também à curricularização da extensão ou não? Ou para o tecnólogo não é necessário? Eu vou responder com uma outra pergunta. Curso tecnólogo é curso de graduação? É. Então, pronto. Todo curso de graduação se submete a essa resolução. Logo, curso de CST também. Ok. O Antônio Roberto Lausmann Ternes faz a pergunta sobre se a carga horária da atividade complementar pode compor a distensão. Já foi respondido que não, são coisas diferentes. A Maria Aparecida de Souza Silva pergunta, professor Marcos, boa tarde. Olha que educação, né? Primeiro colocar professor, que é uma relevância profissional. Boa tarde, que é um cumprimento pessoal. Maria Aparecida, beijo, querida, tá? Aí a pergunta dela, qual é a carga horária da disciplina vinculada ao projeto de extensão? Essa carga horária está acrescida de 80 horas do projeto de extensão ou ela é em si a carga horária do projeto de extensão? Ela é em si a carga horária do projeto de extensão. Eu não tive acréscimo e não tenho acréscimo de carga horária, porque se eu acrescento, eu impacto em todas as outras atividades da matriz, inclusive de estágio e inclusive em não sustentabilidade do projeto pedagógico do curso. Né? E na carga horária também da contratação do professor. Né? Então, ela está dentro do desenho da matriz curricular. Ela Marcos, não se sobrepõe. Tu conhece o prefeito da cidade aí? Sim, sim. Você deve ir lá amanhã e falar assim, prefeito, arrumei um problema. O Brasil inteiro quer vir na Unifacema aprender como é que faz curricularização da extensão. Vamos criar um pacote turístico? Vamos dar um desconto no hotel? Vamos mandar pintar a pista do aeroporto? Porque todo mundo quer ir na Unifacema para ver como se faz de maneira apropriada, com economicidade e com efetividade, a curricularização da extensão. Como é que chama o prefeito? Fábio Gentil. Né? Fala para ele. Fábio, o Vianney falou para eu vir falar contigo aqui que vai virar um turismo isso aqui. Ok. Né? E vai ser o maior prazer recebê-los. Né? Podem vir à instituição, vamos estar de braços abertos. Eu estou aqui à disposição, não só para recebê-lo, também para contatos. Né? A Hope tem meus contatos. A gente terá o maior prazer em dizer como a gente está desenvolvendo aqui no Unifacema e contribuir se a gente for contributivo. Né? Fiquem à vontade, será um prazer o Unifacema recebê-los, né? E trocar experiências também. Excelente. Andressa, tem uma pergunta aqui que é bem a tua cara, do Eric Santana Souza. Ele pergunta aqui, Andressa, o ideal seria implementar a extensão com eixos temáticos para cada curso ou cada área? Como é que você pode fazer Eu estou entendendo onde é que ele quer chegar. Ele quer chegar se é possível fazer uma enturmação da extensão, tá? Para eu não ficar com turmas muito pequenas. Se eu posso agrupar por eixos e trazer alunos de vários cursos para fechar uma turma grande da curricularização. Dá para fazer isso? Olha, eu não sei se eu que estou querendo enxergar isso, é isso mesmo, mas eu quero dar os parabéns para ele, porque quando eu tenho esse tipo de ideia, eu estou caminhando em direção à pesquisa. Quando eu passo a juntar cursos diferentes para atividade de extensão, eu estou fazendo interdisciplinaridade, eu estou tratando de tema transversal, então eu estou atendendo DCN,
estou atendendo meta de PNE e estou atendendo resolução. Então, quando eu penso em um projeto de extensão global, por exemplo, já pensou, eu posso pensar numa para a instituição toda e cada um desenvolve uma parte dentro da sua área, isso seria fantástico. E aí eu já promovo também a pesquisa, né? O pessoal que é dessa área pode desenvolver pesquisa, ou alguns grupos de cada curso fazer pesquisa na área. Então, de novo, eu quero trazer isso, gente, a pesquisa tem que estar junto. Tá. As perguntas não param de chegar, mas todo mundo tem agenda para cumprir. Eu sou obrigado a pedir para o professor Marcos e para a professora Andressa chegarem na conclusão e fazer o speech final, mas tem uma pergunta capeta aqui, do Júlio César Nazário. Júlio, você fez uma pergunta que vale $1 milhão, tá? E ele começa assim, saudações, depois é que vem a porrete, tá? Ele faz a seguinte pergunta, que eu vou pedir para o Marcos responder e para a Andressa responder. Como o MEC vai avaliar a curricularização da extensão num processo de reconhecimento de curso? Eu acredito, professor, que o MEC vai partir do instrumento e avaliar no projeto pedagógico e com as evidências. Né? Por quê? Porque o instrumento de reconhecimento do curso não sofreu alteração. A legislação de extensão nasce paralela a isso. Então, até que nós tenhamos outro instrumento que contemple especificamente esse formato de extensão a partir dessa resolução, creio eu que as comissões precisam ser sábias e ler os projetos, ver, né, as evidências e avaliar a extensão nessa dimensão que está sendo implantada. Não vejo outra questão. Espero que as comissões sejam sábias a esse ponto para bem avaliar. E se assim avaliarem, creio eu que nós institucionalmente seremos bem avaliados, porque nós estamos desenvolvendo nessa perspectiva, né? E aí estamos atendendo sim, né, a legislação e ao instrumento, né, comprovando documentalmente e com evidência das atividades realizadas. Excelente. Andressa, querida, a mesma pergunta para você, tá? Uma pergunta muito importante. Como o MEC vai avaliar a curricularização da extensão? Vai lá. Ok. Nós temos nessa resolução indicando que é preciso trabalhar um daqueles itens, bem na hora que caiu a minha fala. Um dos itens é que eu tenho que contemplar a avaliação da extensão na minha avaliação interna, institucional. Tá. Então, começa a CPA tem que entender que isso existe e que é real. A minha avaliação interna. Tá. Então, olha só como vai ficar tudo amarrado. Então, soma o que o professor Marcos falou, a esses registros da CPA, as falas dos alunos quando eles vêm para o reconhecimento do curso, então tem que estar tudo amarrado. Não só a nossa documentação tem que estar atualizada, a nossa avaliação interna tem que estar conversando com essa documentação e tem que refletir a fala dos alunos quando eles conversam com os alunos. Então, essa vai ser a forma que eles vão estar utilizando, e não tem como dizer assim, não nos avisaram. Não, a gente sabe que eles conversam com os alunos, a gente sabe que eles olham para os instrumentos de CPA e a gente sabe que eles olham a documentação. Excelente. Okay? Eu vou partir agora para 1 minuto de cada um para encerrar, mas antes, vocês foram tão brilhantes, que eu quero assim um sorriso colgate de vocês. Vai lá, aí, para dar o print aqui. Porque todo mundo é feliz no Instagram, todo mundo é feliz no Facebook, nós também somos felizes no webinar e seremos eternamente jovens no metaverso. Então, agora eu vou... O Marcos é o nosso convidado externo, então ele vai fazer o speech de encerramento. Andressa, 1 minuto para você e depois 1 minuto para o Marcos. Ok. Gente, eu espero que vocês tenham bastante sabedoria, agilidade, proatividade para estar resolvendo isso aí, porque, com certeza, é uma fonte de qualidade no ensino, de aprendizagem do aluno, de sustentabilidade, de mídia espontânea e de perenidade para a instituição. Então, esses são os 5 eixos que eu quero dizer para vocês. A extensão vai ajudar vocês a puxar, abraçando a pesquisa, ok? Espero aí que vocês atinjam esse sucesso desejado. E precisando de um apoio externo, a Andressa, tá, pela Roper, ela pode visitar a sua instituição ou pode fazer uma consultoria online para você, para tirar as dúvidas da sua necessidade do processo de curricularização. Então, a Roper está pronta para atender a sua demanda, a sua necessidade.
ou com uma A consultoria consultoria em pode ser loco, presencial, né, ô Vianney? ou em Presencial, loco ou híbrida, online. EAD, do jeito Ou que for híbrida, necessário. tá? E agora, professor Marcos, tu sabia que eu já era apaixonado por você. Hoje eu descobri que eu não sou o único, tá? Que você tem paixões por todo o Brasil e, a partir de hoje, mais ainda, pela relevância, pela competência, pela singeleza, né? A tua simplicidade revela a complexidade da operação e que você leva com naturalidade, você passa confiança para a sua equipe e passou segurança para todo mundo que estava no webinar. Então, eu queria te agradecer, mas assim, muito mesmo, em nome de todos os colegas da Roper, tá? E eu sei que esse agradecimento é de todo mundo que veio para o webinar aqui. 700 pessoas se inscreveram. Então, Marcos, 1 minuto para a sua consideração final. Eu agradeço a oportunidade, né, que a gente teve de conversar um pouco sobre a curricularização da extensão, mostrando o trabalho que a gente está fazendo aqui no Unifacema, né, à frente da reitoria, com toda a equipe, né, e aí quando eu falo em equipe, eu falo desde o mantenedor até o aluno e até a comunidade externa, que não pode ser deixada de lado, né, nesse momento da extensão, e dizer que talvez a grande sabedoria é tornar a extensão mais simples, né? Se apropriar da legislação, se apropriar das práticas, sair da caixa, né? Pensar um outro mindset, como a Andressa colocou, e fazer as coisas acontecerem de forma viáveis, né? E aí, nada melhor do que cuidar bem desse tema, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de errar, né? E objetivando apenas resultados exitosos do aluno, da comunidade, né? Porque assim a gente está verdadeiramente resolvendo o nosso princípio e a nossa finalidade, que é fazer ensino superior de qualidade e promover mudanças nas pessoas, na sociedade, né? E no mundo que está por vir. A fruta não cai longe do pé. O Unifacema está em Caxias, que é uma cidade que tem um legado maravilhoso para a literatura brasileira, e eu vou pedir para o professor Marcos encerrar com um soneto, uma frase, uma estrofe, tá, da literatura de Caxias para todo o Brasil. Aqui a clássica é Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. E eu vou parafrasear dizendo, aqui a gente está fazendo extensão, podem vir nos visitar. Aê, garoto! É a terra de Gonçalves Dias. Beijo bem grande, a gente fica por aqui. Quarta-feira que vem, ENAD 2021. O que aconteceu, gente? A guerra na Ucrânia e o bombardeio foi aqui. O Adriano vai trabalhar com você na quarta-feira da semana que vem para destrinchar os resultados do ENAD 2021. Até lá, um beijo no coração. Professor Marcos, obrigado demais. Andressa, obrigado demais. Beijão, ficamos por aqui. 4h30 da tarde, gente. Meu Deus do céu. Tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.